queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Da mediação tecnológica aí em todos os municípios de Rondônia. Estamos aqui para a aula 16.1, olha só, já quase concluindo a segunda unidade. E hoje na aula tem muita coisa interessante para a gente entender e aprender também, né? A gente vai falar sobre cultura. Cultura, tudo aquilo que é aprendido pelo ser humano, né, como crenças, costumes, e também a gente vai entender como surgiu a indústria cultural. Existe uma cultura que é vendida? A gente vai ver aqui, existe sim, né? E como isso é feito? Onde surgiu? Quem estudou? E a gente também vai aprender na aula de hoje, né? Qual a ciência que estuda exatamente essa diversidade cultural, né? Normas, costumes, né? Porque quando a gente vai em determinado lugar que é bem diferente do nosso, né? Por exemplo, a gente vai na Índia, né? Em outro país. E lá nesse outro país a gente se depara com uma cultura muito diferente da nossa. Aí a gente se pergunta, essa cultura, povo diferente, estranho, né? No meu país não é assim, né? Então a gente precisa ter um olhar diferenciado, ou melhor, um olhar do qual a gente precisa entender a cultura do outro, né? Porque a gente vai ver aqui que houve uma época em que se estudava a diversidade cultural como algo que evoluía, né? Ou seja, como algo que a cultura que ia evoluindo, portanto se fazia uma distinção, uma diferença entre cultura pior, não civilizada e civilizada. Uma cultura ruim e uma cultura boa, né? Então, hoje a gente vai ver que a gente precisa desmistificar esses termos, né? Porque não existe uma cultura única, verdadeira, né? É só essa que é a cultura verdadeira, não. Existe uma diversidade cultural e a gente aqui vai entender exatamente na nossa aula de hoje. Então, vem aqui comigo para o slide para a gente ver a nossa agenda da aula de hoje, 16.1. Vamos lá, então? Então, aqui no nosso slide, a gente vai ver os significados de cultura. Olha só, o tema principal da nossa aula é a natureza e a cultura. Então, a gente vai ver a pluralidade, ou seja, a cultura que ela é plural, ela não é uma cultura singular, mas ela é uma cultura plural e sociocultural. A gente aqui na aula 16.1 vai estudar a parte 1 e a aula 17.1, logo depois, a gente vai estudar a parte 2 da natureza e cultura também. Para a nossa agenda de hoje, os temas que nós estudaremos é exatamente isso. Nós vamos abordar sobre os significados de cultura. Professora, o que é cultura, né? Então, a gente vai entender aqui o conceito científico de cultura e como que isso pode ser entendido na nossa prática, né? Cultura e vida social. Também nós vamos estudar cultura, ideologia e indústria cultural. O que é isso, né? Essa indústria da cultura, como se dá isso? O que são ideologias, né? E a ideologia principalmente voltada para a questão cultural. E cultura de massa e indústria cultural. E por fim, a gente vai entender onde surgiu, né? Quais foram esses primeiros pensadores teóricos que estudaram a questão da cultura como uma indústria, né? Como uma indústria cultural que é vendida e para se massificar ou padronizar, homogeneizar a cultura, tá? Então, como principal tema, a gente coloca aqui os significados de cultura, né? Então, a gente vai entender, para a sociologia, né? Então, a cultura, ela é um conceito muito amplo, né? Para a sociologia, ela abrange um conjunto de conhecimentos, de crenças, de valores, de costumes, de leis, de normas, de regras, né? De modos de vida que são compartilhados por um grupo social ou por uma sociedade, né? Então, falar de cultura é entender um sistema simbólico, que ele é aprendido, né? Então, ele é transmitido também de geração a geração. Então, quando a gente fala também de cultura, a gente pensa numa cultura que molda a nossa identidade e o comportamento dos indivíduos. Portanto, para se entender cultura, a gente vai trazer o conceito aqui sobre ela. Então, a cultura, ela é constituída, olha só, pelas práticas, saberes,
valores e normas que orientam a organização das sociedades. Olha só. O conceito de cultura, portanto, é todo o conjunto de crenças que nós já falamos aqui, de valores, de leis, de conhecimentos, de costumes, de língua e de produção de um povo. Quando a cultura começou a ser estudada no século XIX, que a gente vai ver aqui, ela ainda era muito ligada à questão biológica, né? Então, depois, ao longo dos séculos, a antropologia se desvencilha dessa teoria evolucionista e ela passa a ver a cultura exatamente como esse conjunto de crenças, de valores, de conhecimentos que são apreendidos pelo ser humano, né? Então, com a cultura, nós vamos criando, né, regras, vamos criando maneiras de comportamentos sociais, né? Então, esse tema, ele é estudado especificamente pela ciência, que é a antropologia, que nós vimos aqui naquela aula sobre as ciências sociais, lembram? Só um lembrete, né? Para quem deseja estudar, porque é interessante, eu gostaria que vem aqui comigo para vocês entenderem aqui, olhando nos olhos de vocês aí. Quando a gente estuda, faz ciências sociais, a gente geralmente opta por uma área ou ciências, ou sociologia, ou antropologia, ou ciência política, né? Que é esse leque que a gente estudou numa das nossas aulas que tivemos na unidade, acho que foi na unidade 1. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, que a gente está estudando lá as ciências sociais, e a gente começa a ver a antropologia, o estudo das culturas, da diversidade cultural, né? De tudo aquilo que o homem faz, né? Produz, né? Isso tudo é cultura. A gente começa a se apaixonar por antropologia. E para quem, depois que vocês verem, de repente, alguém, eu quero ser antropólogo, né? Quem sabe aí um de vocês desejam ser antropólogos. A antropologia, dentro das ciências sociais, você pode optar por ser dentro das ciências sociais, por fazer antropologia, mas também existe, no meio acadêmico, o curso específico de antropologia. Então, a gente vai ver aqui sobre a antropologia, exatamente essa ciência que estuda essa diversidade cultural, né? Então, voltando aqui para o slide, para a nossa aula aqui do slide, a gente vai ver, então, né, a cultura segundo a antropologia. Como que a antropologia estuda essa diversidade cultural. Então, agora nós vamos apresentar para vocês o conceito dentro da antropologia sobre, um conceito científico de como é estudada e como ela começou, né? E como começou, de fato, lá no século XIX, como uma ciência a ser estudada e a ser vista, o estudo do comportamento, dos comportamentos sociais. Vamos aqui para o slide. Então, segundo o antropólogo inglês, Edward Tylor, né? Para Tylor, cultura é exatamente um conjunto, né? Edward Tylor era de Londres, né? Ele é um londrino. Então, para Tylor, a cultura, ela é esse conjunto complexo de conhecimentos, de crenças, de arte, moral e direito, além de costumes e hábitos adquiridos pelos indivíduos em sociedade. Quando aqui traz dizendo que Tylor era um evolucionista, a gente está falando aqui em meados do século XIX, né? Onde basicamente a teoria de Charles Darwin, que vocês estudam lá na biologia, falava sobre exatamente a questão evolucionista, né? Essa questão biológica do qual, quando a gente lembra em falar de evolucionismo, a gente lembra exatamente desse primeiro momento, né, da metade do século XIX, onde se solidificou na sociedade esse pensamento da teoria evolucionista. E Tylor, ele teve essa grande influência de todo o pensamento de Charles Darwin do século XIX, tá?
Vamos aqui. A visão, né, a visão universalista, ou seja, essa visão de que todas as culturas, ou de uma forma muito ampla, muito geral, com a qual se preocupa em expressar a totalidade da vida social, humana e cultural, né? A cultura vista como algo universal. Quando a gente pensa nisso, essa teoria evolucionista que pensava as culturas de uma forma universal e não de uma forma de acordo com as particularidades dela, então eles estudavam, pensem muito bem, entendam isso aqui. A teoria evolucionista era uma teoria universalista, que via a cultura de uma forma universal. Então, para eles, para esses evolucionistas do século XIX, principalmente influenciados pelas ideias de Charles Darwin, né? Então, ele diz que esse conjunto o evolucionismo era exatamente um conjunto de teorias, né? Baseadas nas teses de Charles Darwin, aplicadas aos seres humanos. Ou seja, parte do pressuposto, essa teoria evolucionista, de que entender a evolução humana. Essa tese ela não foi definida apenas pelo Darwin, mas ela também se disseminou no século XIX e também no século XX. E isso também trouxe influências também para o Brasil. E olha só, quando pensa na teoria evolucionista, a gente está pensando aqui exatamente aquilo que vocês veem na biologia, ó, né? De que os homens, no seu estágio mais primitivo, ele vai evoluindo, ó, inclusive a sua postura, né? Vai ficando aqui ele era um pouco curvado, depois ele vai, aos poucos, vai se tornando mais ereto, depois totalmente sobre os dois pés, até chegar ao Homo sapiens, né? Sapiens sapiens. Então, aqui também, essa evolução, ela se dava também não só no fator físico, mas também no fator mental, né? Então, segundo essa teoria evolucionista, né, com base em Charles Darwin, os homens também evoluíam na questão mental. O cérebro aqui, ele ia se modificando ao longo do tempo. Isso quer dizer que, se antes ele não dominava o fogo, quando o homem passa a dominar o fogo, ele já passa de um estágio mais atrasado para um estágio um pouco mais avante, né? Com a descoberta do fogo, foram descobrindo novas técnicas, né, de instrumentos. Então, o homem, cada vez mais, ele foi se aperfeiçoando ao ponto e evoluindo ao ponto de chegar ao Homo sapiens sapiens. Com isso, se explicava, aí você vai me dizer, professora, o que tem a ver a antropologia com a biologia, né? Então, isso para mostrar para vocês que esse primeiro momento da antropologia, né, era ainda uma antropologia voltada para biologia, estava muito ligada a essa teoria de Charles Darwin, essa influência. E Taylor também, ele foi influenciado pela teoria universalista de Charles Darwin, por isso que ele era considerado um evolucionista, né? Então, segundo ele, aí quando a gente traz isso para a antropologia, então a antropologia pegou essa questão biológica aqui e foi explicar a questão cultural. E isso também gerou um etnocentrismo e um preconceito com as demais culturas. Porque a gente está falando de um pensamento europeu, tá? Europeu, onde eles diziam que a cultura partia de uma cultura mais simples a uma mais complexa, de uma cultura de não civilizados a mais civilizada. Então, começaram a hierarquizar as culturas. E as culturas, então, elas passaram na visão desses antropólogos evolucionistas, as culturas, elas evoluíam da mais primitiva e selvagem até a mais o ápice da civilização, que seria a civilização europeia. Então, quando esses europeus partiram para descobrir novos mundos, não descobrir, a gente não usa o termo descobrimento, né? Mas a gente usa o termo de invasão, quando eles partem para invadir, né, as terras e
e se deparam com povos diferentes, com comunidades originárias, né? Com populações originárias, como no caso do Brasil, os indígenas, eles começam a dizer que eles são atrasados, ele é uma cultura que eles não tinham cultura, aí vem aquela ideia, fulano não tem cultura, né? Então isso tudo está voltado ainda para essa ideia dessa antropologia ainda biológica, onde as culturas eram hierarquizadas da pior para melhor, né? Onde o europeu era visto como sinônimo da cultura civilizada. Então, daí que surge o etnocentrismo, né? Ou, vamos colocar aqui, eurocentrismo, onde a cultura europeia estava no centro de tudo, tá? Então, a cultura, segundo a antropologia, então, Franz Boas, que é um alemão mais radicado nos Estados Unidos, ele começa a ter uma influência mais americana, né? Então, ele também é um crítico do evolucionismo. Então, para Boas, né, o que ele pesquisou as diferentes formas culturais e demonstrou que as diferenças entre os grupos e as sociedades humanas, elas eram culturais e não biológicas. Então, aqui você já vê uma crítica de Franz Boas ao evolucionismo, né? Criticando exatamente essa visão eurocêntrica, essa visão universalista da cultura. Então, para ele não usa o termo universal, de que todas as culturas são iguais e que iriam evoluir para um estágio superior, né? E algumas daquelas iriam ficar em seu estágio primitivo. Mas ele parte da ideia de que as culturas, elas devem ser estudadas de acordo com as suas particularidades. Por isso que ele foi chamado, esse momento da antropologia de Franz Boas, de particularismo histórico. Então, para eu estudar a cultura, eu preciso entendê-la no seu contexto específico, né? Então, eu não posso generalizar dizendo, por exemplo, que o Brasil ele tem uma única cultura, né? Que nós temos os mesmos, comemos as mesmas coisas, né? Aqui vestimos as mesmas roupas que uma pessoa que está morando lá no sul do país, por exemplo. Lá no sul do país, até por ser um lugar mais frio, eles vão usar roupas em determinados momentos diferentes da nossa. Que eu não posso colocar um casaco de lã aqui num calor de 35, 40 graus, né? Então, isso também mostra que temos as nossas particularidades, mas não quer dizer que a nossa cultura aqui, a cultura do estado de Rondônia é uma cultura que não é uma cultura inferior à cultura do Sul. Não. Então, Franz Boas, ele já rompe, olha só, ele faz um rompimento, ele rompe com o evolucionismo, tá? Então, para vocês entenderem, ele rompe com o evolucionismo, tá? E para ele é o particularismo histórico. Então, estudar exatamente a especificidade da cultura, né? E as culturas, elas são plurais e não cultura, apenas uma cultura, né? Como os europeus acreditavam que só a deles era a cultura civilizada. Ainda segundo a antropologia, ainda a gente fazendo esse recorte histórico, fazendo essas andanças de quando começou a antropologia como ciência e os estudos dela, a gente fala aqui de Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo inglês, onde, segundo Malinowski, ele via as culturas exatamente como um sistema funcional e equilibrado. Então, para esse autor, né, já um pouco mais lá para o final do século XIX, né, início do século XX, a gente já vê uma antropologia preocupada, jamais vendo as culturas como um sistema, né, como um organismo. Um organismo, e a gente lembra muito disso, do organismo de Durkheim. E Malinowski, ele teve influência de Durkheim, né?
Então, a gente pensa exatamente para falar sobre isso, dessa questão da cultura vista como um sistema todo equilibrado, como se fosse um organismo. Então, para ele, ó, eram formados por elementos interdependentes que lhe davam características próprias, principalmente no tocante às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Malinowski, aqui, ele escreveu uma importante obra. Ele foi exatamente no Pacífico, numa comunidade, né, tribal lá no Pacífico, e ele ficou 4 anos pesquisando. Então, ele chegou a conviver esses 4 anos com essa comunidade indígena no Pacífico. E esse livro dele é um livro, assim, muito detalhado da cultura desses povos, né, da qual ele estudou, que é os argonautas do Pacífico Ocidental. Então, ele estudou exatamente isso indo a campo. Então, ele disse que o importante era a gente ir a campo para estudar essa cultura de fato como ela é, né? Então, ele era considerado um funcionalista, tá? Então, ele via a cultura exatamente como esse organismo, né? Todo equilibrado e interdependente. Por fim, por serem interdependentes, esses elementos culturais não poderiam ser examinados de forma isolada. Então, ele teria que ser examinado como um todo, né? Toda a cultura desse povo. E para falar, então, de cultura e vida social, né? A gente pensa exatamente sobre, a gente vê exatamente sobre essa questão de que a cultura, né, como vida social, o ser humano, ele só existe em sociedade, né, diferentemente de outros animais. Então, os seres humanos só se reconhecem com base nas relações que estabelecem entre si. Então, diferente dos animais, nós estamos dizendo que os seres humanos são os únicos capazes de criar cultura, né? Então, não quer dizer aqui, eu não estou querendo dizer que somos melhores ou piores que os animais, né? Mas estamos dizendo que o ser humano, ele tem essa capacidade racional de criar cultura. Então, ele passa também essa cultura de geração em geração. Então, essa ideia, né, de ver a cultura como esse todo social, nos remete exatamente a essa construção, né, que o homem faz em sociedade, né? Essa construção de tudo aquilo que o homem produz, né? Ao longo do tempo, a gente quando vai estudando essa questão cultural, a gente vai vendo exatamente as construções que se deram ao longo do tempo, através de quem? Dos homens, e que passaram isso de geração em geração. Então, os indivíduos constroem sua realidade em um processo contínuo de interações. Então, é nas relações e nas interações sociais que o homem constrói cultura, através dos processos culturais. Olha só, todos nós somos produtos e produtores da cultura em que vivemos. Então, nós somos produto da cultura, nós somos produto e produtores da cultura em que vivemos, porque nós construímos, né? Nós construímos cultura. Então, por isso que a cultura, ela é estudada pela antropologia, porque mostra exatamente a cultura como uma relação humana e o homem enquanto um ser social. Então, cultura aqui, a gente está falando de relação humana, tá? Então, falamos de cultura como relação humana e também de cultura, né? Além de ser essa como uma relação humana, do homem enquanto um ser social. Homem como eu falo, quando eu falo homem, estou dizendo ser humano, tá? Como ser social. Olha só. Então, é importante a gente ter ideia e entender isso aqui. Agora, a gente vai ver uma outra parte, né, dessa cultura e ideologia, né, e indústria cultural, para a gente entender exatamente o que é isso.
quando a gente fala exatamente de ideologia, né, a gente vai trazer esse estudo ideológico, é um estudo das ideias, né, das noções que formam a base do pensamento humano. E olha só, quando a gente olha para indústria cultural ou ideologia, a gente lembra logo de quê? Olha só, de uma televisão. Aí você vai dizer, professora, mas o que tem a ver essa televisão, que não é nem da época de vocês, olha só, uma televisão totalmente diferente da que nós vemos hoje, né? Da geração de vocês. Mas o que tem a ver com essa cultura e essa ideologia? Vamos ver, então, o que é que a gente tem a dizer sobre isso, né? Então, quando eu falo de cultura, ideologia e dessa indústria cultural, eu estou querendo dizer que nas sociedades contemporâneas, né, há uma relação entre as manifestações culturais, as ideologias e os meios de comunicação de massa. Como assim, professora? A gente vê aqui, ó, hoje a gente tem um bombardeio de internet, de redes sociais, enfim. Mas houve uma época, por exemplo, que a televisão, né, ela era muito assistida. E ainda ela continua como o principal meio de comunicação de massa, a televisão, né? Então, quando a televisão, hoje temos a internet também, mas a televisão tem, para vocês terem ideia, ela tem na casa de quase todos os brasileiros, né? Então, quando a gente vê a televisão, quando a gente lembra da televisão e vê esse aparelho, a gente lembra de meios de comunicação de massa. Por quê? Porque é um meio do qual eu acabei de falar que ela está na casa de quase todos os brasileiros, né? Então, ela se massificou ao longo do tempo e esse meio de comunicação de massa é responsável para passar para a população aquilo que eles querem que a população escute, né? Então, quando a gente fala dos meios de comunicação de massa, a gente está dizendo que eles são os principais, ó, veículos de transmissão de ideologias. Quem são? TV, internet, rádio em menor grau, mas tem ainda rádio, principalmente na zona rural, as pessoas ainda escutam muito rádio. Então, possuem esses, né, esses meios de comunicação, eles possuem um papel essencial em conformar a população, principalmente quando esses padrões culturais são dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Você quer um exemplo disso? Quando você está lá na TV, vem aqui comigo para a gente falar de ideologia e meio de comunicação de massa. Você quando vê, por exemplo, está lá sentado, né, depois de um dia de trabalho, seus pais lá depois de um dia de trabalho, vai e liga a televisão no final do dia. E aí, né, ou final de semana, que é o único dia que eles têm, o trabalhador, depois de ter trabalhado duramente durante a semana, ele chega fim de semana, ele liga a TV. E quando ele liga a TV, ele vê passando ali num sábado de manhã ou no sábado à tarde, ele está de folga ali depois de um dia duro de trabalho, ele vai ligar a TV para dizer assim, ah, agora eu vou me distrair. Eu já ouvi muita gente falando isso, vou ligar a TV para me distrair, né? E ali as coisas são colocadas para a gente consumir, né? E são colocadas ali, né, até fatos, né, que acontecem no Brasil ou no mundo de uma forma, muitas vezes, para que a gente aceite e não questione a nossa realidade. Olha só, aí durante aquele período do programa do jornal tal, né, que está passando ali as notícias, onde você ligou a TV, passa aquele comercial de uma Coca-Cola com uma pizza, né? Aí você diz assim, poxa, eu nem estava pensando nisso, mas agora me deu fome, ou eu vou comprar uma Coca-Cola e uma pizza para comer agora. Então veja como os meios de comunicação, eles colocam produtos, né? Esses meios de comunicação de massa, através da propaganda, colocam produtos que fazem com que a gente seja aquele consumidor que não vai questionar a nossa realidade, né? E em meio a uma notícia que às vezes vem ruim, aí vem aquele comercial, né, bombardeando de propagandas bonitas para a gente esquecer um pouco daquela notícia triste que a gente viu ali no jornal há poucos minutos.
Então, as coisas, elas acontecem dessa forma para que a gente não questione a nossa realidade. Então, essas ideias, né, que são colocadas na cabeça, essas ideias, a gente chama de ideologia, que aí a gente vai ver na visão do teórico Karl Marx, como que ele explicava essa questão e como ele era crítico sobre essa questão ideológica das classes dominantes. Vamos então para o slide aqui para a gente continuar. Então, o que são então ideologias, né? Aí aqui, olha só como que emblemático, né? Essa figuras, aqui onde o homem está colocando aqui consome, eu falei agora o exemplo da TV, e aqui o jornal, né? Então veja bem, e ele está como se tivesse aprisionado, exatamente, a sua cabeça já está ideologicamente formada para consumir esses produtos, né? E para ler no jornal aquilo exatamente que é colocado ali, sem que ele questione. Então, ideologia, para Karl Marx, as ideologias, ele foi um tremendo crítico exatamente dessa questão da ideologia, ela seria representações do mundo, elaboradas por quem? Por uma classe dominante, que é a classe dos ricos, das grandes redes multinacionais, indústrias, que vendem exatamente os produtos e faz com que a gente se torne consumidor sem questionar a nossa realidade. Então, cada vez que eu trabalho muito, mas eu compro um iPhone, eu trabalho muito, compro um carro, mesmo que parcelado em inúmeras vezes, eu não vou questionar o salário que eu estou ganhando, aquele salário que muitas vezes não é o salário devido às tantas horas que eu tenho que trabalhar. Então, não é justo, né? Então, as classes dominantes, então, elas visam a manutenção e a reprodução das relações de dominação. Então, o importante é manter exatamente essa dominação. Aí aqui tem um trecho de uma música do Cazuza, que é um cantor que já até faleceu, acho que ele faleceu na década de 90, se eu não salvo engano, e uma das músicas dele era essa, Ideologia, que diz, ideologia eu quero uma para viver, né? Meu partido é um coração partido, e ele canta nessa música exatamente falando sobre essa ideologia que não se questiona a nossa realidade de fato. Então, para Marx, a ideologia é a ideologia da classe dominante. Então, já para o filósofo e político Gramsci, as classes dominadas também possuem sua própria ideologia. Sim, nós temos como classes dominadas, como classe pobre, tem a sua ideologia, já que a ideologia seria o sinônimo de visão de mundo, de um grupo ou classe social. A ideologia no nosso dia a dia, né? Então, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, né, com outras pessoas, nós exprimimos por meio de ações, palavras, sentimentos, uma série de elementos ideológicos. A lógica da mercadoria, portanto, ela permeia todas as nossas relações sociais, econômicas, políticas e sentimentais. O modo capitalista de viver, sentir e pensar. Então, o padrão, eu estou ali sentada assistindo o jornal, passa um comercial onde de padrão de beleza, um cabelo de uma mulher maravilhosa usando um produto X. Aí eu compro aquele produto, mesmo sem poder naquele momento, mas eu compro porque eu estou vendo que a mulher tem um cabelo lindo e eu quero ficar com um cabelo maravilhoso. Eu compro esse produto e eu vejo que o produto não faz esse efeito de fato. Então, eu consumi. A ideia do capitalismo é geralmente criar uma geração de consumo, tá? Consumo. Cultura de massa, indústria cultural, aí aqui a gente entra exatamente nessa cultura que é vendida, né? Então, essa cultura, né, essa cultura onde ela cria hierarquias, né? A indústria cultural, ela se apropria tanto da cultura popular quanto da cultura erudita, né? Qual a crítica, então, que vai ser feita a essa indústria cultural? Então, dois grandes, a cultura, para entender, né? O que é, então, professora, cultura de massa? Aquilo que nós falamos no início. A cultura de massa é produzida pelos meios de comunicação, a gente viu TV, internet, rádio e outros meios. Esse tipo de cultura é destinado às massas urbanas. Quanto mais gente se ter esses meios de comunicação para lá se colocar o que se quer vender, melhor.
Então, as classes dominantes, segundo Karl Marx, ela iria colocar ali, né? Quanto mais pessoas usufruam disso, da TV, e tem lá para assistir e comprar aquelas propagandas, melhor será, né? Então, o importante é homogeneizar, é tornar todo mundo igual nesse meio de comunicação. Ah, todo mundo vai consumir. Ah, então eu sou igual a quem está na classe lá em cima rica, né? Eu comprei um iPhone, eu comprei em várias parcelas, mas se o rico tem, eu também tenho, eu sou igual a ele. E a gente não questiona exatamente a ideologia que tem por trás disso. Então aqui, né, a cultura de massa é até mesmo nos hábitos alimentares. Olha só, a cultura está presente. Quando a gente consome, por exemplo, o hambúrguer lá, né, daquela rede de fast foods que tem, né? Aquele hambúrguer famoso. Ah, eu tô louca para comer aquele hambúrguer porque eu já vi passando na televisão, porque alguém comeu, né? Eu quero comer. Então, isso também faz com que essa cultura de massa, ela massifique esses produtos para tornar cada vez mais refém do consumismo, tá? Na sociedade capitalista, tudo, olha só, vira mercadoria, é verdade, voltada para o consumo, né? Então, quantas vezes as pessoas, hoje eu já vi até reportagens de pessoas falando, ah, eu comprei, tem um programa, inclusive, de pessoas que compram demais, tem até roupas com etiqueta, olha só, mas às vezes nem usa. Então, é só para consumir, para ter. Ah, porque eu vi na rede social aquela influência ou aquele influência com aquele sapato, com aqueles carrões. Então, quero um sapato igual aquele, né? Então, o importante é consumir. O importante é colocar o maior número de pessoas para consumir e as grandes empresas, indústrias multinacionais enriquecerem às custas dessa massificação da mercadoria. Então, o capitalismo ele gera exatamente esse exército de consumidores. Então, a indústria cultural é o conjunto dos veículos de comunicação, como o rádio, a TV, a internet, que são controlados pela classe dominante. Aquilo que a gente já falou ali, né? De transformar a cultura numa mercadoria para vender, que transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Né? Então, prevalece a lógica da mercadoria, da coisificação e da mecanização que afasta a possibilidade da gente refletir a nossa realidade. Então, o importante é o consumir, né? Ah, eu vou comprar um título para ter acesso ao lazer no fim de semana. Então, eu tenho que comprar, né? Para ter acesso a uma piscina, para ter acesso a uma cabana, para fazer um quiosque, para fazer um churrasco. Então, é essa cultura que se coisifica, né? Esse lazer que é comprado para parecer, né, que tudo está indo normal, que tudo é muito bom, que ao mesmo tempo que eu trabalho muito, mas eu também tenho esse período que eu compro lazer, né? Então, eu não questiono exatamente esse consumismo. A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, são dois teóricos que estudaram, né, essa indústria cultural e eles criaram exatamente, eles tiveram uma influência muito grande ali e criaram a escola de Frankfurt, na Alemanha. Esse conceito de indústria cultural, para eles, são culturas, né, onde são produzidos bens culturais para serem consumidos pelas massas, né? Tornando o consumidor o seu objeto principal. Quem produz os bens culturais cria o seu consumidor e seu consumo. Então, as pessoas, eles estudaram que a indústria cultural, ela cria padrões que vão se repetindo com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada para o consumismo, né? Então, se cria padrões, né? O padrão da música sertaneja, o padrão só do forró, né? Então, as pessoas acostumadas a ouvir a música pop nem prestam atenção nas letras, mas elas querem consumir aquilo que está sendo vendido, ou das músicas e nos sentidos que elas trazem consigo. Então, é vendido, mas eu escuto, mas de fato eu não faço uma análise dessas músicas da qual eu estou comprando, né? E que se massifica. A influência da indústria cultural, ela coloca a felicidade nas mãos dos consumidores mediante a compra de alguma mercadoria ou produto. Então, quando eu compro, eu sou feliz, né? Ah, eu tô triste. Eu já vi pessoas falando isso, eu tô triste, então eu vou consumir
né? Eu tô triste, eu vou comprar um produto. Então aqui, gente, já no final da nossa aula e fechando isso, então essa indústria cultural, ela cria essa mercadoria exatamente para que as pessoas consumam. Então, quando elas não conseguem comprar, tem pessoas que ficam desesperadas. Ah, eu tô triste, mas só vai passar minha tristeza quando eu compro tal coisa. E às vezes elas compram, acreditando que aquilo vai tirar aquela tristeza, e depois elas percebem que isso foi apenas uma forma de consumir. Às vezes ela nem usa aquilo que comprou, né? Mas ela quer consumir. Ou até mesmo eu quero seguir um padrão. Ah, fulano tem, eu quero também. Né? Aquela história do todo mundo, todo mundo tem, eu também quero ter, né? Então a cultura, a indústria cultural, ela massifica esses produtos para tornar essa população, essa sociedade, essa ideia de homogeneidade, né? Então aqui a gente finaliza sobre sobre os conceitos de cultura e de como foi estudado isso pela antropologia ao longo do tempo, né? E aqui as nossas referências. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Até a próxima, ou melhor, até daqui a pouquinho, né? Porque a gente vem com uma breve revisão para vocês depois fazerem a atividade. Espero vocês daqui a pouquinho.